Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 1, referente ao oitavo ano. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa correção. Atividade número 1, uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 km² de área. Dessa área, 50% foram reservados para plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Responda. Letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Então aqui é o seguinte, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar quilômetro quadrado para metro quadrado para poder fazer para descobrir, né, quantos alqueires equivalem a essa área que nos foi dada em quilômetros quadrados. Então, tem a tabelinha, né, no PET que vocês receberam, como que a gente faz para transformar medidas de área, né? Então, apenas lembrando aqui, toda vez que a gente anda para a direita, uma casinha aqui, vamos dizer assim, a gente sempre vai multiplicar por 100. E toda vez que a gente andar para a esquerda, a gente vai dividir por 100. Então, como a gente quer transformar quilômetro quadrado para metro quadrado, ó, eu estou aqui em quilômetro e eu tenho que transformar em metro quadrado. Então, eu teria que multiplicar por 100, por 100 e por 100, até chegar no metro quadrado, né? No caso do 100 aqui, ó, uma dica, né, que eu tenho para dar para vocês, ao invés da gente fazer vezes 100, vezes 100, vezes 100, nós temos aqui ao todo 6 zeros, né? Porque o 100 aqui tem 2, né? Então a gente tem 2 mais 2 zeros, 4 zeros, mais 2 zeros, 6 zeros. Então a gente vai andar a nossa vírgula do nosso número 6 unidades para a direita. Tá? Então, como que vai ficar isso? Nós temos 9,68 km² de área, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula e vou andar 6 casinhas para a direita. Eu só tenho 2 casinhas aqui, então eu coloco mais 4 casinhas, e aí eu consigo transformar então essa área que estava em quilômetros quadrados para metros quadrados. E agora a gente vai dividir essa área que estava em quilômetro e a gente passou para metro quadrado, por 48.400. Por que a gente vai fazer isso? Eu quero ver quantas vezes esse 48.400 cabe dentro dessa área que é o total que ele passou aqui para a gente no começo, né? Fazendo essa divisão, a gente pode cortar esses zeros aqui para facilitar. Então a gente teria aqui 96.800 dividido por 484, que resulta em 200, ou seja, essa área que ele tem, esses 9,68 km² de área, equivalem a 200 alqueires mineiros. Na letra B, quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então tá, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar esses... Como a gente tem aqui em metros quadrados também a letra B, né? 10.000 metros quadrados equivale a 1 hectare. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa área total, 9,68 km², e transformar em metros quadrados. Só que a gente já fez isso na primeira atividade, né? Então agora é só dividir aqui o total por esses 10.000 metros quadrados. A gente vai cortar os zeros aqui novamente, aí vai ficar 968 dividido por 1, que resulta em 968 hectares, né? Então, o 10.000 coube 968 vezes dentro dessa medida. Na letra C, quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Aqui a gente tem no nosso texto, né, dessa área, 50% foram reservados para plantio de café. Então basta a gente pegar esses hectares, né? Estão perguntando aqui para a gente em hectares. Basta a gente pegar os hectares e dividir por 2, porque 50% é a metade. Então, dividindo 968 por 2, a gente tem 484 hectares. Na letra D, sabendo que, para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por, no máximo, 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Então, a gente tem 484 hectares que foi separado para o café e os outros 484 separado para a criação de gado, né? Então, se cada hectare pode conter 20 bois, né, indicado que hajam 20 bois, então a gente vai fazer 20 vezes 484, né, para saber aqui qual que é o total de bois, que nesse caso é 9.680. Na número 2, observe a figura ao lado, formada pela justa posição de um retângulo e um semicírculo. Então, a figura está aqui, né?
a nossa largura aqui é x, o nosso comprimento é 2x. Vamos lá. Letra A. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Então aqui é o seguinte, como que a gente faz para calcular o perímetro? A gente soma todos os lados, né? Então a gente tem aqui x, 2x, obviamente essa medida aqui, como se trata de um retângulo, ela vale x, e essa outra aqui vale 2x. Então é só a gente somar tudo isso e a gente vai ter um perímetro que equivale a 6x, né? Que é a expressão algébrica que simplifica o perímetro dessa figura. Depois, uma expressão algébrica simplificada da área do retângulo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, calculando 2x vezes x, a gente chega à resposta de 2x². Essa, então, é a expressão algébrica da área do nosso retângulo. Letra B. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Depois, calcule a área do retângulo em metros quadrados. Então, vamos lá. A gente sabe que o perímetro é 6x, a gente calculou lá na primeira atividade, né? Então, o perímetro é igual a 6x. E agora ele está falando que o perímetro é exatamente 24. Então, no lugar do perímetro, eu vou colocar 24. E agora a gente tem uma equação de primeiro grau, né? A gente vai pegar esse 6 que está multiplicando e vai passar para o outro lado dividindo, para isolar o nosso x. E aí a gente tem 24 dividido por 6, que resulta em 4. Ou seja, o nosso x vale 4. E a área? Qual que é a área do retângulo? A área é 2x². A gente já sabe que o x vale 4, então a gente vai trocar o x por 4. Resolver a potência, 4 ao quadrado, 16, e 2 vezes 16, 32. Ou seja, a área desse retângulo é de 32 metros quadrados. E aí a gente preenche ali os espaços. Na letra C, considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, o que a gente já sabe? O x vale 4, né? Se x vale 4 metros, o perímetro do retângulo, no caso aqui, a gente já fez, né, na atividade anterior, o perímetro do retângulo seria de 24 metros, porém, a gente tem que transformar esses 24 metros em centímetros, né? E como que a gente faz para transformar metro em centímetro? Basta a gente multiplicar por 100, né? Só pegar aquela tabelinha que tem no PET. Ou seja, o nosso resultado aqui agora, o que nós temos aqui, é que o perímetro é igual a 2.400 centímetros. E a área, a gente sabe que é de 32 metros quadrados, transformando, aqui ele fala para a gente que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, é só a gente pegar o 32 e multiplicar por 10.000, né? No caso 32, aí a gente acrescenta os 4 zeros aqui, a gente tem então a área de 320.000 centímetros quadrados. Na letra D, sabendo que o diâmetro do círculo é x metros e seu raio r é a metade do diâmetro, o seu perímetro ou comprimento é 2 vezes π vezes r metros e a sua área é π vezes r ao quadrado metros quadrados. Considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como aproximação para o valor de π para calcular o raio r e o comprimento do semicírculo em metros e sua área em metros quadrados. Depois, transforme o raio r e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Em seguida, calcule o perímetro em metros e em centímetros e a área total da figura em metros quadrados e em centímetros quadrados. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa da nossa figura aqui novamente. Então, qual que é o raio do círculo ou semicírculo? O raio do círculo, a gente sabe que é a metade do diâmetro, né? Isso foi falado aqui em cima. A gente sabe que o nosso x, que é o diâmetro do nosso semicírculo aqui, a gente sabe que esse x é o valor do diâmetro. Então, o que a gente tem aqui? Se o x vale 4, a metade é 2. Então, o raio do círculo aqui é equivalente a 2 metros. E a gente transformando o metro em centímetros, né? Basta a gente multiplicar por 100, e aí a gente faz 2 vezes 100, resulta nos 200 que estão aqui.
O perímetro ou o comprimento do semicírculo. Como que a gente faz para calcular o perímetro ou o comprimento? Está escrito aqui em cima, é só fazer 2 vezes π vezes r. O π ele pediu para a gente trocar por 3, e o raio, que a gente sabe aqui, né, o diâmetro aqui é 4, então a gente sabe que o raio é 2. Fazendo toda a multiplicação, a gente tem um perímetro ali igual a 12 metros. Transformando 12 metros em centímetros, a gente tem 1.200 centímetros. Basta multiplicar por 100. Depois a gente quer a área do semicírculo, né? Como que a gente faz para calcular a área de um círculo? A gente faz π vezes r ao quadrado. Então, o nosso π é 3, o nosso raio é 2, e aí a gente vai ter como resposta aqui, então, 12. Só que esse 12, ele seria a área da nossa circunferência toda, tá? Como a gente tem só a metade da circunferência ali, a gente tem que dividir por 2, e aí sim a gente vai encontrar a nossa área, que seria de 6 metros quadrados. Transformando 6 metros quadrados em centímetros quadrados, aí a gente, lembra da tabelinha, né? A gente agora não vai fazer de vezes 10, como a gente fez aqui de metro para centímetro, né? A gente fez vezes 10 vezes 10. Agora, metro quadrado para centímetro quadrado é vezes 100 vezes 100, ou seja, 4 zeros aqui já está resolvido. Depois, o perímetro total da figura, retângulo mais semicírculo. O perímetro do retângulo, 24 metros, o perímetro da circunferência, 12 metros, então a gente tem aqui 36 metros, que transformados em centímetros, a gente chega no resultado de 3.600. Agora, a área total da figura, a área do retângulo é 32, da circunferência é 6, então totaliza 38, e transformando metro quadrado para centímetro quadrado, vira 380 mil. Na atividade número 3, geralmente os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é a medida do perímetro e a da área do campo de futebol representado na figura? O perímetro a gente sabe que é só somar as 4 medidas, né, o contorno ali. Então a gente tem como resposta 350 metros. Opa! Como ele pede aqui, a gente chegou no resultado em metros, né, mas ele quer o perímetro em quilômetros, em centímetros e em milímetros. Então eu coloquei a tabelinha aqui para a gente, para facilitar, né, a gente vai pegar essa medida que está em metros e vai transformar aqui em quilômetros. Como que a gente faz para transformar em quilômetro? Eu vou andar 1, 2, 3 casinhas para a esquerda. Então, a minha vírgula estava aqui no 0, eu vou andar 3 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, a vírgula vai ficar do lado esquerdo do 3. Aí a gente põe um 0, né? Então, resulta em 0,35 quilômetros, que é a primeira opção que a gente vai colocar aqui. Agora, para transformar isso em centímetros, a gente sabe, né? Ó, quilômetro está aqui e o centímetro está aqui. Então a gente vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para a esquerda, totalizando então 35 mil centímetros. E se a gente for pegar esse 35 mil centímetros e passar para milímetro, a gente vai passar aqui, ó, uma casinha só para a direita. Então a gente vai acrescentar mais um 0 ali, tá certo? Agora sobre a área a gente sabe que é base vezes altura, então a gente tem 105 vezes 70, totalizando então 7.350 metros quadrados. Agora a gente tem aqui a casinha de metros quadrados, né? Então a gente já pode preencher. E agora a gente vai transformar em quilômetros quadrados. Coloquei a tabelinha aqui novamente, né? Ficou um pouquinho pequeno aqui, mas acho que dá para enxergar. Metros quadrados para quilômetros quadrados. Eu vou ter que andar 2, 4, 6. 6 casinhas para a esquerda. Eu já tenho ali 4 casinhas, né? A minha vírgula está aqui, eu já tenho 4. Então é só eu colocar mais 2 zeros e a vírgula. E aí totalizam as 6 casinhas. Agora a gente precisa transformar essa medida aqui que está em metros quadrados em centímetros quadrados, né? Então, a metro quadrado a gente vai multiplicar por 100 e por 100, ou seja, a gente vai deslocar 4 casinhas para a direita, né? Então a minha vírgula está aqui, eu precisaria colocar mais 4 zeros depois dos 7.350. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então essa é a nossa medida em centímetros quadrados. Letra B. As medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA?
Então aqui é bem tranquilo, né, da gente ver, elas estão, o número 105, ele está entre 90 e 120, e o número 70 está entre 45 e 90. Então é bem tranquilo essa questão. Letra C. Sabendo que o raio da circunferência do meio do campo mede aproximadamente 9 metros, quanto mede o diâmetro do círculo? A gente sabe que o diâmetro é o raio vezes 2. Então, 9 vezes 2, 18. Transformando 18 metros em centímetros, a gente vai ter 1.800 centímetros. Qual é a medida do comprimento ou perímetro do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? Então, ó, o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes r, a gente vai considerar o π como 3 e o raio ali a gente já sabe que é 9, né? Então, resolvendo isso, a gente tem 54 metros, e se a gente for fazer aqui a transformação de metro para centímetro, só acrescentar 2 zeros, 5.400 centímetros. Por último, qual é a medida da área do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? Então, a área, a gente sabe que é π vezes r ao quadrado, substituindo os valores, né, o π vale 3 e o r vale 9, a gente chega aqui a 3 vezes 81, que dá 243 metros quadrados. Transformar em centímetro quadrado agora, quantas casinhas que eu vou ter que andar para a direita? 4 casinhas para a direita. Então é só colocar o 243 e acrescentar os 4 zeros. Então essa foi a nossa correção da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários e logo logo eu volto com a correção da semana número 2, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.